Hoje eu vou te ensinar a fazer esse pãozinho de cenoura. Às vezes você não gosta de comer a cenoura, né, da forma original dela, não gosta do gosto, ou então tem crianças que não gostam de comer legumes, aqui é uma boa opção, porque elas detonam, tá? Falo por experiência própria. E esse pãozinho você pode usar tanto a cenoura, que é o que eu vou te mostrar agora, como também você pode usar beterraba, batata, mandioquinha, inhame. Aí vai do que você quiser. Tem que ter 200 gramas do que você escolher, tá? Aqui no meu caso, eu escolhi a cenoura. Essa minha cenoura aqui tem 200 gramas, é uma cenoura grande, mas se você não tiver uma cenoura assim que pese 200 gramas, calcule mais ou menos duas médias, tá? Aqui eu tirei a casquinha dela de fora e vou apenas ralar ela. Helena, eu não tenho ralador. Corta com uma faquinha, tamanho pequeno ou então em fatias, para facilitar aí no liquidificador. Vou precisar também de 3 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, pode ser o açúcar que você tiver, 10 gramas de fermento seco para pão, não é para bolo, tá? Uma colherzinha rasa de chá de sal. Vou precisar de 240 ml de líquido, pode ser leite com água, ou leite puro, ou água, ou como eu fiz aqui, que eu peguei 100 ml de leite e 140 ml de água. Precisa ser morninho, não quente, tá? Então, aí você escolhe se quer só água, quer só leite, ou como eu fiz aqui no caso, que eu misturei os dois, tá? Vou precisar também de 120 ml de óleo. Aqui eu não mostrei o óleo para você, porque eu vou usar o mesmo copo de medida ali. Aqui no liquidificador, ó, você vai colocar os ovos. Lembrando que tá tudo em temperatura ambiente, somente o leite que você amorna ele, não é para ferver, é só morno para não matar a ação do fermento. Vou colocar o ovo, o açúcar e o fermento. Eu gosto de dar uma leve batida no fermento para misturar bem e não correr nenhum risco, né, de a hora que colocar o leite, de repente tá um pouquinho a mais e matar a ação do fermento. Então, vou dar só uma pulsadinha mesmo, só para misturar isso daqui, e aí eu vou colocar os demais ingredientes, tá? Lembrando, tudo vai ser cru. Se você optar pela cenoura, é crua, beterraba crua, batata, o que você for colocar aqui dentro. Com chuchu eu nunca tentei, então não sei se dá certo. Mas se você fizer aí, você me fale, tá? Aqui eu vou ralar a cenoura, né? Você rale ou corte a forma que você achar melhor. Eu não ralei numa parte muito fina, não, tá? Ralei nessa parte mais grossa para facilitar. Porque vou bater no liquidificador é só para não forçar mesmo o liquidificador. Você pode cortar em pedaços, né? Se o seu liquidificador for bem potente. Aí, mas só que no caso aqui ele ralado, ele vai facilitar, vai, né, chegar no ponto mais rápido, tá? Então, aqui eu vou ralar e assim que tiver ralado, volto com você. Bom, aqui eu já terminei de ralar a cenoura e você vai ralar, né, o que você escolheu, beterraba ou cenoura, o que você quiser. Aqui no liquidificador tem o açúcar, os ovos e o fermento que eu dei só uma batidinha para misturar. Vou colocar agora o líquido, que são 240 ml. No meu caso, eu coloquei 100 ml de leite e 140 ml de água. Você pode colocar 240 ml de água ou 240 ml de leite, ou como eu fiz misturado, tá bom? Eu gosto de colocar embaixo os líquidos porque fica mais fácil na hora de bater. Aí sim eu coloco o legume escolhido, no meu caso a cenoura, tá? Aí você vai colocar agora os 120 ml de óleo, tá? O óleo aqui, ele está em temperatura ambiente. A única coisa que é morninho é o leite, o líquido, né? Os 240 ml do líquido escolhido. Aí você vai tampar e você vai ou pulsar ou bater. No meu caso, como eu ralei, eu já vou bater direto. Se eu tivesse colocado os pedaços, primeiro eu pulsava e depois eu iria bater, tá? Então, você vai bater aí de 3 a 4 minutinhos ou até você perceber que a cenoura ou o legume que você escolheu já está bem triturado. Aqui, ó, já bati certinho, bati o meu por 4 minutinhos. Vou colocar aqui na bacia agora esse líquido que eu acabei de bater e vou acrescentar farinha de trigo, tá? Essa parte aqui do pãozinho, você tem duas formas para fazer. Lembrando que eu não coloquei o sal ainda, tá? O sal eu vou colocar na metade da massa quando eu estiver fazendo já com a farinha de trigo. Eu não gosto de colocar direto na massa, não sei, mas eu aprendi assim, eu coloco. Essa minha xícara aqui, ó, tem 240 ml, então eu vou colocando uma xícara e vou mexendo, porque, gente, parece que não, mas essa parte aqui de você colocar
e mexendo entre um ingrediente e outro faz toda a diferença. Às vezes você pega a mesma receita, dá para 10 pessoas diferentes e uma receita sai completamente diferente da outra, usando os mesmos itens. Então, aqui adicionou a farinha de trigo, mistura, adicionou novamente, mistura. Eu vou colocando sempre aí de uma em uma xícara, tá? Aqui no caso eu vou te mostrar dois pontos. Tem o ponto que você não precisa sovar, modelar os pães e pôr para assar, que tem muita gente que fala, Helena, eu até gosto de fazer pão, mas eu não tenho força nas mãos, eu não tenho paciência de ficar amassando, modelando os pães. Então aqui eu vou te mostrar um ponto que dá para você colocar, sabe aquela forma de pão, de forma mesmo? Você unta ela com margarina ou óleo, enfarinha ela e aí você coloca como se fosse uma massa de bolo, deixa crescer e aí você assa. Eu vou te mostrar o ponto já já, tá? Essa massa aqui vai de 650 a 700 gramas de farinha de trigo. Por que de 650 a 700 gramas? Depende do ovo, depende da farinha de trigo, às vezes seu ovo é maior ou é menor, a farinha de trigo é mais ou menos úmida, tá? Então, é muito relativo. Separa aí 700 gramas. Aí, aqui, ó, eu tô colocando a farinha de trigo aos poucos pra chegar no ponto de bolo, né? Que seria tipo a massa um pouquinho mais firme do que massa de bolo. Eu coloquei 3 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Mas aí você vai ver o ponto certinho aí, como eu falei, depende do ovo e tal. Aqui agora sim eu vou colocar o sal, tá vendo? Porque ele não vai ter contato direto com o fermento que eu já coloquei ali. Porque me disseram uma vez que o sal mata a ação do fermento, então por via das dúvidas eu aprendi assim e deu certo. Então, o que eu aprendi, eu quero passar para você não jogar seus ingredientes fora. Como eu sempre falo, eu testo primeiro. Eu fiz essa receita, gente, e levei para os meus netos experimentarem. E eles detonaram. E olha que eles não comem nada com cenoura, beterraba, torcem o nariz, mas comeram. E ela é uma massa neutra, não é uma massa doce e também não é uma massa salgada. Então você pode comer ela com requeijão, margarina, geleia, com o que você quiser. Fica maravilhoso. Tenho certeza que você vai amar. Então aqui, ó. Ah, Helena, eu não gosto de informar o pão, ficar sovando, não tenho força no braço, nada. Então você pode deixar num ponto, tipo de bolo, um pouquinho mais grosso do que o ponto de um bolo. Aqui eu vou pegar mais meia xícara de farinha de trigo e vou colocar, vou te mostrar o ponto. Porque se você não quiser modelar os pães, não tem problema, você unta aquela forma. Sabe aquela assadeira de pão de forma, aquela compridinha? Unta ela ou com óleo ou com margarina e enfarinha ela. E aí você vai colocar a massa ali dentro, vai deixar dobrar de volume, crescer até a parte de cima mesmo, tá? E aí sim você leva no forno, forno pré-aquecido a 180 graus. Você não espere que ele fique escuro em cima, tá? Você deixa ali mais ou menos de 25 a 30 minutos, aí você pega um, levanta e olha, porque ele doura embaixo, mas em cima ele continua amarelinho, bem amarelinho mesmo. Esse pão, gente, é maravilhoso. Então, esse daqui, ó, é o ponto para quem quer colocar direto na forma. Não quer sovar e nem modelar os pães. Olha só, ele parece a massa de um bolo um pouco mais pesadinha, tá vendo? Olha. Então, nesse ponto aqui, você já coloca na sua forma e aí deixa crescer, né? Cresceu, dobrou de volume, põe no forno para assar, tá? Agora, como eu quero modelar os pães, então eu vou colocar mais farinha de trigo aqui, vou sovar e aí vou deixar crescer, vou modelar e aí deixar crescer novamente e pôr para assar. Entenderam? Acho que sim, né? Mas aí no passo a passo dá para você ver direito. Vou colocar farinha de trigo, mas lembrando, não coloque muita farinha de trigo para não endurecer a massa, porque senão ela vai ficar ruim, né? Vai ficar dura, você vai jogar na parede, menos comer. Então, aqui eu vou te mostrar o ponto, ela tem que ficar um pouquinho pegajosa, eu falo que é um takezinho, né? Vou te mostrar já já o ponto. Eu vou colocar as mãos na massa, eu gosto de colocar a mão na massa para sentir bem o ponto que eu quero. E aí, depois que eu amassei bem aqui dentro, eu vou colocar na bancada, porque se você deixar aqui na bacia, você vai acrescentando farinha, 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 quando você vê sua massa tá dura e fica difícil de consertar depois e foge da receita, tá? Então, aqui, ó, eu vou amassar um pouco aqui dentro da bacia, logo, logo eu vou colocar na minha bancada, e aí você vai dando chuvisquinhos
mosquitinho, né, que o pessoal fala, de farinha de trigo. Dá aquela polvilhadinha de farinha de trigo na sua bancada e aí você vai amassar ela, sovar um pouco. Não precisa sovar muito também não, é só para dar liga mesmo. Tira tudo aqui da forma, ó, no caso da minha bacia, e vou colocar a mão na massa aqui na minha bancada. Lembrando que antes de você agregar toda essa farinha de trigo que já tá aqui, ó, na minha massa, você não coloca mais farinha de trigo, tá? Para não fugir do ponto. Então, aqui, ó, você vai amassando, né? Vem chegando todo aí o que você colocou já na massa, essa farinha de trigo que já está na massa. E aí, se você perceber que ela deu uma grudadinha, você faz isso, ó, dá uma polvilhadinha aí de farinha de trigo, né? Vai polvilhando bonitinho, vai amassando, tipo rasgando a massa, sabe? Aí aqui, ó, você vai colocando, tá vendo, ó? Ela ficou essa pontinha aqui, aí você coloca só um pouquinho mais de farinha de trigo, mas não muita, tá? E vai boleando a sua massa assim, ó. Ela tá quase no ponto, eu vou te mostrar o ponto dela exato daqui a pouco, ó. Tá vendo? Não precisa colocar força, é só ir misturando mesmo. O ponto é esse daqui, ó. Você apertando o dedo, ela dá uma grudadinha, olha só. Dá um takezinho que eu falo, tá vendo? Ó. Nesse ponto aqui, não coloca mais farinha de trigo. Você vai pegar a bacia que você fez a tua massa, vai colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na parte de baixo, coloca a sua massa e joga um pouquinho só de farinha de trigo por cima. Vai tampar a sua massa, cobrir ela ou com pano, ou no caso aqui eu vou colocar a tampa. Você pode pôr no sol, você pode deixá-la quietinha ali até ela dobrar de volume. Dobrou de volume, eu volto para falar com você, mostrar e finalizar aí o nosso pãozinho, tá bom? Então, aqui eu vou deixar ela crescer mais ou menos de 25, 30, até 40 minutos mais ou menos. De vez em quando você dá uma erguidinha e olha, viu que ela dobrou de volume, então você já pode voltar aqui. Ó, no meu caso, passaram 30 minutos e ela está assim, ó, bem fofa. Ela não vai para bancada mais, tá? Olha, tá bem fofona, eu vou só soltar aqui, ela tirar o ar de dentro da massa. E aí, para você modelar esses pãezinhos aqui, você vai precisar untar as suas mãos com óleo, tá? Porque ela é uma massa pegajosa. Se você colocar mais farinha de trigo, vai ficar pesado. Então, eu vou colocar um pouco de óleo aqui numa vasilhinha. Lembrando que a minha assadeira já tá untada e enfarinhada. Passou aqui, ó, você vai bolear. Simplesmente, pode fazer bolinhas assim, ó, de vai e vem. Você pode fazer o que você quiser. Eu costumo fazer assim, abrir a massa, colocando o ar dentro e apertar assim, ó, porque o ar fica preso ali dentro, tá vendo? Aí dou mais uma boleadinha, vou colocando com a distância de uns 2 dedos mais ou menos entre um e outro, tá? Vou fazer com toda a minha massa e depois eu volto para mostrar para você. Lembrando, fez essa parte, boleou, deixa crescer novamente até dobrar de volume. Aí sim você coloca no forno, tá? Então, assim, é bem fácil, mas se você não consegue fazer dessa forma, faça bolinha. Pega ali, faça bolinha, chama a criançada que eles vão amar brincar aqui e depois comer os pãezinhos que eles mesmos produziram, né? Olha só, é uma massa gostosa, uma massa bem macia. E aí você vai fazendo as bolinhas. Eu gosto de fazer bolinha, né? Então, porque ela fica meio complicada de você modelar os pãezinhos, né? De uma forma de pão mesmo. Então, eu faço bolinha mesmo e fica maravilhosa. Então, eu vou fazer com toda a minha massa aqui, ó. Lembrando, ó, que ela tem que entrar o ar dentro, mas você pode fazer apenas a bolinha mesmo, sem precisar fazer essa parte aqui de apertar entre os dedos, tá? Lembrando sempre, quando começou a grudar na sua mão, dá uma molhadinha na mão ali no óleo, tá? Então, aí, ó, você terminando, você vai deixar crescer o forno. Nessa hora, eu já liguei o meu forno a 180 graus, porque essa parte aqui, ela cresce bem rápido, tá? Ela não demora a crescer, não. Ela vai levar mais uns 20 minutinhos, ela já dobra de volume. Mas se na tua região aí for mais quente, às vezes vai crescer mais rápido, ou se tiver frio, demora um pouquinho. Então, aqui eu vou deixar crescer, vou levar ao forno e volto com você. Olha aqui o que eu falei pra você, já levei, ficou 20 minutinhos no forno. Tá vendo? Por cima, ele está amarelinho e por baixo ele já está douradinho. Olha como ele fica por dentro. Fica maravilhoso, uma massa, gente, que você não tem noção. É muito gostosa, fora que a cor dela é maravilhosa. A criançada cai matando em cima. Aí você vai
poder aí colocar numa cestinha, colocar aí numa vasilha, no saquinho. Pode congelar esses pãezinhos, né? Deixa esfriar, congela. Aí, por exemplo, você vai tomar o café da manhã, à noite você tira do congelador, deixa ali em cima da mesa, amanhã ela já tá natural, parecendo que você assou no dia. Fica perfeito, perfeito esse pãozinho, confesso que eu estou viciada nele. O de beterraba também eu já fiz, ele é bem gostoso, só que se você não gosta do gosto mesmo da beterraba, o da beterraba fica um pouquinho mais forte. Aliás, o da beterraba você consegue perceber o gosto da beterraba, o da cenoura não, tá? Então eu prefiro o da cenoura, por isso que eu sempre faço ele. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo aí, tá? Para ajudar o engajamento do canal. Deixa seu joinha para mim, o seu comentário. Volte aqui para me contar que você fez, que você gostou. Tenho certeza que você vai amar, tá bom? Um beijo grande para você. Fica com Deus. Olha só que maravilhoso. Fica com Deus. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!